Você sabe o que é teocracia e onde isso se encaixa dentro do que a gente está estudando? É isso que a gente vai aprender durante a lição dessa semana. Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente. Estou muito feliz por você estar aqui conosco para estudar a lição. E desde já, aquele pedido de toda semana, que você se inscreva no nosso canal aqui para fazer parte da nossa família, ative o sininho de notificações e principalmente espalhem a palavra, ou seja, compartilhem o vídeo, tá ok? Antes da gente entrar na lição, só aqui uma informação para vocês. A partir do dia 22 de fevereiro, nós vamos ter aqui no canal os 10 dias de oração. Isso mesmo, vamos fazer da mesma maneira que a gente passa a lição aqui. Durante os 10 dias, vamos estudar o tema da revista de adultos, tá ok? Vai ser do dia 22 de fevereiro ao dia 2 de março. Então, você é meu convidado para estar acompanhando mais essa programação de estudo da Bíblia, de reavivamento espiritual. Que dia, hein? Lembrou aí? 22 de fevereiro, a partir das 4h30 da manhã. Durante 10 dias, vamos nos encontrar aqui para estudar a palavra, tá ok? Vamos para a nossa lição? Qual é o título da lição dessa semana? Entendendo a teocracia. E o nosso texto-chave, ele está lá em Ezequiel 21. Dá uma lida no texto para você compreender, ele vai ajudar muito a gente no decorrer de toda a lição. E a nossa tirinha, vamos agora para a tirinha. Nós temos aqui alguém fazendo um discurso e nós vemos ali pelo desenho várias religiões juntas. E a pessoa aqui, ó, reunião ecumênica, está escrito no púlpito. O que essa pessoa fala? Precisamos reestabelecer o reino de Deus aqui na terra e para isso devemos buscar o apoio do Estado. E aí uma das pessoas que está assistindo fala o seguinte, né, para um rabino judeu ali: corre que é cilada, entre parênteses, bino. Bom, a nossa lição aqui, o pessoal da tirinha tá muito assim ligado, antenado, né, em programas de TV. E esse Foge que é cilada, bino era um seriado de TV também que tinha. Sempre tinha algum problema, um dos personagens falava, né? Foge que é cilada, Bino. E aqui é uma grande cilada. A gente sabe, a gente está estudando e mostrando toda semana que misturou Estado e igreja, a coisa vai desandar. Desandou e vai desandar novamente. E para a gente entender esse contexto da tirinha, da lição aqui, a palavrinha ali, teocracia. O que é isso? Teocracia é um sistema de governo político onde tudo se converge à vontade da religião. A gente vai desenvolver isso agora durante a semana. A gente tem que ter muito cuidado com as teocracias humanas, é isso que a lição de domingo vem trazendo pra gente. Aqui ela conta a história de João Calvino. E essa história ela é muito parecida com a que a gente falou de Lutero na semana passada. Calvino ele era muito jovem ainda, quando ele passando por determinado lugar, ele viu um homem sendo queimado ali na fogueira por ter se entregado a Cristo e aceitado as doutrinas de Cristo e não da igreja da época. A partir daquilo, Calvino teve curiosidade, ele começou a estudar e ele foi um grande defensor ali de Cristo, da teologia cristã e não da teologia humana. E o que aconteceu? Ele sai da França para Genebra, na Suíça. A Suíça ela rompeu também com a igreja romana e muita gente da Europa ia para lá para poder se proteger. Calvino chegou lá e foi passando o tempo, ele se tornou um líder. Calvino ele tinha ali 28 anos nessa época que ele vai para Genebra. Só que o tempo foi passando e essa nova ordem religiosa seguiu os caminhos da antiga que todos fugiram. Você tinha que aceitar completamente ali as doutrinas que essas pessoas passavam, senão você não era digno de estar junto com eles. Ou seja, fugiram de uma perseguição e começaram a perseguir também. Um erro aí dessa liderança. Com o tempo, Calvino se tornou o líder da igreja e do Estado também. E ele começou a colocar certas leis. E a grande controvérsia de Calvino, a gente pode dizer assim, aconteceu com um rapaz que escapou da morte de Roma por aceitar a Jesus Cristo, viver as doutrinas bíblicas. Ele foge para Genebra, mas quando chega lá, Calvino, junto com algumas pessoas ali, decidem a morte desse jovem. O nome dele, Miguel de Serveto. Miguel é condenado à morte porque não aceitava algumas doutrinas calvinistas, como, por exemplo, o batismo de crianças e alguns detalhes sobre a doutrina da Trindade. Esse homem é condenado à morte. Ou seja, se repete aqui o erro, as pessoas se perdem por misturar igreja e Estado. Que Calvino ele era o líder desses dois poderes
e a coisa só desandou, como a gente viu aqui desde o começo. Foi uma teocracia divina? Não, foi uma teocracia humana. Na história da humanidade, através da Bíblia, como nós podemos enxergar, como nós podemos estudar, por várias vezes Deus instituiu algum tipo de governo que iria atender a necessidade do povo para aquela época. Por exemplo, na época de Moisés, Deus ali, ele coloca a sua teocracia. Deus é que governava, Moisés era um dos seus representantes na terra, e conforme o tempo foi passando, Deus foi instituindo leis civis e religiosas, e quem coordenava, quem tomava conta disso? Os sacerdotes. Os sacerdotes orientados por Deus, seguindo o que Deus pediu, eles regiam ali todas essas leis juntamente com o povo, para poder ter ordem, para poder ter ali um senso entre tudo. Outro tipo de governo que surgiu. Depois de um tempo, o povo começou a clamar, queremos um rei, queremos um rei. Começaram a olhar os outros povos, todos os povos têm um rei aqui, terreno, e nós não temos? Aí Deus falou, não, tá bom, vocês querem, vou colocar alguém. E Deus, depois de Saul, institui ali o reino de Davi. E o reinado de Davi foi parecido com o primeiro que nós citamos aqui de Moisés. Por quê? Davi, ele era o rei, mas ele procurava seguir a Deus. Davi errou como eu e você, mas Davi se arrependia dos seus erros e sempre procurou olhar o que Deus queria. O problema é que depois de Davi, a grande maioria dos reis ali começaram a desandar o negócio. E Deus alertando o povo, ei, vocês estão indo por um caminho que não é assim. Ei, vocês estão me deixando de lado. A infidelidade dos líderes religiosos. E aí nós temos dois profetas que falam muito sobre isso. O profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Tanto que Jeremias, o profeta chorão ali, profetizando que Israel, se não mudasse, se não seguisse os princípios de um governo de Deus, a coisa ia desandar para o lado deles. O próprio Ezequiel, que foi um dos profetas que foi exilado para a Babilônia, na época ali que Babilônia domina Jerusalém, domina Israel, ele fala bem claro no seu livro, ele deixa bem claro que Babilônia tomaria o povo de Israel. Os líderes foram que se afastaram de Deus. E se afastando de Deus, a justiça veio primeiro a esses líderes, os reis, os príncipes, e depois aqueles que também resolveram seguir essa infidelidade. Babilônia dominou Israel, Israel precisava acordar, vamos dizer assim, para a realidade. E Deus avisou muito, se arrependam, não se arrependeram. Por quê? Porque o governo, ele se perdeu no seu poder. É o que a gente tem falado também, né? A pessoa tem poder, ela desanda para tudo que é lado. Bom, se Deus prometeu para Davi que o seu reinado ali, a sua raiz seria eterna, quando Nabucodonosor chega, toma Israel, acaba. Então, como assim? Deus falhou com a promessa dele? De maneira nenhuma. Antes disso, o profeta Isaías já profetizava que o Messias, o Salvador, ele viria de onde? Da raiz de Davi, descendência de Davi. E nós sabemos que Jesus Cristo veio da descendência de Davi, mas o reino, esse reino que Jesus iria instituir, não era da onde? Não era da terra. Apesar do povo querer, do povo clamar, não. O reino é eterno. Olha a promessa de Deus aí. Deus não fura com promessa não, meu saleiro, minha luminária. Lá em Isaías ele fala que o Messias iria instituir o reino e teria paz eterna para sempre. Ô, glória, bênção pura sem mistura. Quando Gabriel fala com Maria, ele coloca isso também, o trono eterno vai ser desse menino aí que você vai estar esperando. Lá em Apocalipse, Jesus se apresenta para João como o pai e filho de Davi, mantendo essa promessa, mostrando que essa promessa vai ser cumprida sim. Em Apocalipse 4 e 5 revela que Jesus foi coroado rei. O que tanto ele falou com os discípulos? O nosso reino não é aqui, não é dessa terra. Quando os discípulos entenderam isso, eles começam a pregar, expandir o evangelho, levando as pessoas a entenderem que o reino é celestial. Jesus acaba com a linhagem de reis da terra. Ele ali coloca fim nesse poder humano e dentro da linhagem de Davi. E a teocracia vai ser uma teocracia divina já no céu. E quando Cristo voltar, para nos buscar e depois dessa terra restaurada, teremos um eterno rei da linhagem de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Amém? A Bíblia mostra pra gente que esse mundo não tem jeito. Que ele vai de mal a pior e conforme a gente vai vivendo, a gente vai vendo as coisas aí realmente piorando de uma maneira terrível. E eu fico pensando, o que tem de crente adventista
que tem uma ideologia de que não, esse mundo aqui vai melhorar, esse mundo vai ser bom, e prega isso, eu não consigo entender por quê. Está indo na contramão da Bíblia. É claro que, eu já disse isso aqui em algumas outras lições que nós estudamos, nós temos que procurar fazer o melhor que podemos para que esse mundo fique menos difícil, mas não vai mudar. E tem pessoas que entregam todas as suas expectativas, pregam tudo que tem, que esse mundo ainda tem solução. Não tem, é bíblico. Então, quando eu vou nessa linha de raciocínio de que vai melhorar, eu estou indo contra a Bíblia. Que reino que eu estou esperando? Eu estou esperando um reino terreno, igualzinho o povo que crucificou Jesus. Olha que pesado isso daí. E é dentro desse contexto que vem a nossa palavra aqui da rede semântica. Dá uma olhada comigo aqui, a palavra é reino. E qual é o reino que a gente quer buscar? Qual é o reino que a gente sonha? Eu não sei você, mas eu sonho com o reino eterno e o governo é Jesus Cristo. Não é homem nenhum que vai governar. E com o reino de Jesus, como nós estudamos, como nós vimos que Isaías fala, é paz eternamente. Então, reino. Qual palavra que você pensa quando você vê reino dentro do contexto que a gente está falando? Existem várias que a gente pode pensar, eu acho que eu pensei em umas 5, 6, mas só vou falar uma. Você quer também de graça? Sim, não, você tem que pensar e colocar a sua turma para pensar também, tá ok? Bom, o que eu tenho aqui para você é foco. Qual é o reino que eu busco? É um reino celestial e para isso eu tenho que ter foco dentro dessa mensagem. Compreendeu? Deu para pegar aí? Então, pensa nas suas palavras e troca uma ideia com sua classe no sábado também. Dentro do capítulo 21 de Ezequiel, a gente já vê ali o profeta mostrando que o Messias, que Jesus, mudaria muita coisa. Ezequiel fala alguma coisa ali das pessoas orgulhosas, né? E que aqueles que sofriam humilhações, esses seriam exaltados. Lembrou de alguma coisa? O próprio Cristo depois meio que parafraseia, repete o profeta Ezequiel, né? Os humilhados serão exaltados. A elite orgulhosa, que se achava melhor do que todo mundo, estavam indo para um caminho totalmente errado. Você lembra o que fala lá em Mateus 20:16? Cristo mostra a introdução do reino dele. Os últimos serão os primeiros, completamente ligado ao texto de Ezequiel 21 e todo o contexto que estava acontecendo na época que Israel foi dominada por Babilônia. E dentro desse contexto, você pensar hoje que qualquer pessoa pode assumir um poder e dizer que é em nome de Deus é meio complicado. Porque, eu vou instituir uma teocracia aqui, mas vão ser as minhas vontades. A gente vê muito isso. Imagina Moisés e Davi querendo fazer as coisas do jeito deles. É impensável quando a gente vai para a Bíblia e vê que eles seguiam aquilo que Deus pedia. Então, qualquer líder religioso ou político que impõe leis das suas vontades em nome de Deus, isso é uma farsa, isso é uma mentira. Se não está em concordância com a Bíblia, foge que é cilada, lembra? É importante notar que a Bíblia mostra pra gente que Deus, ele permitia que talvez o mal acontecesse com o seu povo ali, para esse povo se restaurar e entender o que ele estava falando. Por exemplo, a gente vê Babilônia. Deus permite que Babilônia domine Israel depois de muito alertar Israel, depois de muito avisar Israel. E ele permite que essas pessoas sigam as leis babilônicas desde que não interferissem na adoração a Deus. Um grande exemplo que a gente tem é Daniel. Daniel seguia as leis babilônicas, tanto que ele se tornou um governador, né, de uma província. Mas quando iam contra as leis de Deus, Daniel, não, isso aí eu não vou fazer. Ele tomava uma posição. Tanto que lá em Daniel, no comecinho do capítulo, fala, né, Daniel decidiu firmemente. Então é isso que a gente tem que pensar. E não só Daniel, mas como seus amigos também. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abidnego no campo de Dura, a estátua, a fornalha, exatamente isso. Esses também eram líderes babilônicos dentro da política, mas esses homens colocavam Deus acima de todas as coisas. Imagina você ser comissionado a ser o embaixador do Brasil em algum lugar do mundo. Você ali vai ter toda a autoridade que o principal governante vai te dar. Você vai ter toda a autoridade dele. É isso que aconteceu com os discípulos. Quando Cristo ele vai para os céus, ele deixa aqui os discípulos como seus embaixadores, para proclamar o reino dele, para proclamar o trono dele. E quando alguém perguntasse, né, com que autoridade vocês estão fazendo isso? Aí eles responderiam, né, aquele a quem os judeus crucificaram, mataram, mas ressuscitou. Ele nos deu autoridade para pregar, para curar, para falar do amor dele. E antes de Jesus subir, mais uma vez, ele chama os discípulos a pensarem
Qual era o reino que ele pregou aqui na terra? Não o terreno, não a continuidade do trono de Davi aqui na terra, mas a continuidade desse trono no céu, no lugar celestial. Depois, essa terra aqui vai servir como trono de Deus? Vai. Não vamos dizer assim, não essa terra. Uma terra completamente transformada, renovada, porque tudo que existe aqui vai ser consumido, como nós sabemos. E os discípulos ali perguntam para Jesus, né? Senhor, e quando vai chegar o tempo desse reino? E Jesus fala, vocês não têm que preocupar com o tempo. O tempo só pertence ao Pai. A missão de vocês aqui é pregar. Às vezes a gente está querendo tanto que se resolvam as coisas aqui na Terra, que a gente fica olhando para teocracia, né, de homens, procurando homens que vão representar a Deus. Não. Deus, ele já tem o seu representante, é Jesus Cristo. Às vezes a gente quer tanto que esse mundo melhore, como a gente falou anteriormente, que a gente coloca as expectativas em homens aqui e damos, né, a teocracia para esses homens. Cristo fala claramente, esse reino não é dele. Deus sabe o momento certo que esse reino aqui vai chegar ao fim. E os discípulos, eles eram, como eu disse, embaixadores. Hoje, quem são os discípulos de Cristo? Eu e você. Então, nós somos embaixadores e nós temos que proclamar esse reino. E o rei breve virá nos buscar para passar a vida inteira, né, a eternidade, com ele e ele sendo o nosso grande governante. E dentro desse contexto aqui, qual é a última missão que Cristo passou para os seus discípulos? Que eles proclamassem as boas novas do Evangelho. Como eu disse, é a nossa missão. Meu jovem, espero que você tenha entendido essa lição, como é importante a gente sonhar com um reino celestial. Como falamos lá no começo da lição, é claro, e a gente já falou outras vezes, é claro que temos que procurar, né, fazer a nossa parte para um mundo aqui melhor, mas a Bíblia ensina que isso aqui vai de mal a pior e Jesus Cristo breve voltará para acabar com tudo isso. Como fala lá em Apocalipse, como está escrito lá em Apocalipse 21, né, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então que possamos anunciar a teocracia divina, tá ok? Espero que você tenha entendido, que eu possa ter aqui te ajudado a compreender alguma coisa da lição e aguardo vocês aqui semana que vem. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui!